Fala, pessoas! Tudo bom com vocês? Vocês estão bom? Tudo certinho? Você não sabe quem eu sou o Cego, eu jogo umas coisas aí. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. E se você quiser, depois você vem aqui pra Roxinha interagir com a gente, pô, eu prometo, a gente é legal. Não sabe como interagir? É fácil, o comando é exclamação oi. Ele vai te dar todas as interações do chat. Temos também aqui o comando exclamação redes e exclamação Discord. O rede, obviamente, você sabe, são as redes sociais e o Discord, o vazilinho cremoso do velho. E deixa eu te lembrar que se tiver vídeo novo no YouTube ou se tiver live na Roxinha, eu aviso lá no Discord e se eu lembrar, eu aviso no Twitter. Nós temos aqui vários comandos de voz e como você faz? Você assiste a live, ganha os pontinhos do canal, que são os remedinhos, e aí você pode usar esses remédios para mandar alguma mensagem legal pra gente, beleza? E também tem aí a rifinha da Menju, quem puder colaborar. 10 reaisinhos cada número, valendo um SSD aí de 1 TB. Quem não puder colaborar financeiramente, mas puder colaborar divulgando, tamo junto também, a gente agradece. Agradeço também ao Ponte, que está aí dando aquela moralzinha. Sejam todos bem-vindos. Quem chegou aí, Max Frage também. Primeira vez no chat, seja bem-vindo. Estamos começando aqui. E estou com ele, o delicioso, o vataposo, o acarejoso. Quem é você? No momento eu sou o risonho, porque quanta bobagem. E aí, galera, André de novo aqui. Boa tarde a todos. Mais um sábado maravilhoso. Mais um final de semana com bate-papo e vamos que vamos. Demorou, demorou. Hoje então, vamos falar do quê? Eu vou falar de joguinho, né? Eu acho que joguinho faz parte da vida de todo mundo. Por que não falar um pouquinho de joguetes? Joguetes. Você é da época do Master System, talvez? Acho que você chegou a pegar o Atari, chegou? Peguei. O primeiro videogame que nós tivemos foi o Atari. Depois foi o Master System. Em 96 eu fui aos Estados Unidos e trouxe o Sega Saturn. E foi o meu último console. Coitado do Saturn, foi. Ele mesmo se matou. É, foi brutalmente mal aproveitado e foi uma É, péssima escolha. é Na o... época só saiu mais barato do que comprar no Brasil, mas Uhum. Mas foi o uma péssima problema, o escolha. problema do Saturn é que muitos jogos dele precisavam do expansion card. E aí, tipo, isso acabou matando o videogame, né? Porque além do jogo, e muitas vezes o jogo precisava de um cartão de expansão específico para aquele jogo. Então aí isso meio que matou o console. Ah, Fora que era total. caro pra caramba o Max falando aí. Mano, era muito caro, sério. Não, cara, é que assim, na época foi uma conjunção de uma maré de sorte que eu tive essa viagem para os Estados Unidos, né? Foi uma oportunidade única. E se vocês são da época, vocês vão se lembrar que em 96, em julho de 96, o valor do real era mais. A moeda Hum, real era mais forte que o dólar. O exato. dólar era, eu acho que 91 centavos de real. Nós tivemos um leve período onde a nossa moeda foi um pouco mais forte que o dólar. Sim. E comprando nos Estados Unidos, obviamente tudo é mais barato, né? Ah, tudo, Eu até lembro hoje, que. né? Se for Eu, vacilar, até hoje. porque aí entra a taxa de importação, exportação, É o ICMS, o governo do amor. lucro e tudo mais. Dependendo do produto, você pode colocar aí o valor em 11 vezes mais, 15 vezes mais, já com a conversão da moeda, né? Sim, sim. Então, meu rifle de airsoft mesmo, de quando eu pratiquei, custava US$ 250. Aqui no Brasil eu paguei em várias prestações, o total foi 2.600, Sim. R$ 2.700. Então, assim, é um absurdo. E no caso do Saturn, eu acho que eu paguei US$ 190 na época, equivalente a Caramba. R$ 190. É, Ou com 150, certeza. assim, foi barato, Sim, entendeu? sim, Foi muito barato barato. demais. Mas o caso Eu é assim, lembro. eu tava vendo
reportagem, né? Nesses canais de YouTube que falam de jogos antigos e tal. E o cara tava explicando que no começo o Saturn ele vinha com o cartucho de expansão de 1 mega, depois ele veio com o de 4 mega e assim, a Sega fez mal feito, Foi muito porque mal projetado. porque assim, os cartuchos que precisavam de 1 mega não suportavam o cartucho de 4 mega, o que é idiotice, tá ligado? Porque se você precisa de um e eu tenho 4 ali, tem que sobrar 3 e você trabalha com um. Ou senão o Lógico. cartucho, tipo King of Fighters 95, ele precisava de um cartucho exclusivo de expansão de memória pra ele, tá ligado? Que era um bagulho, como o Max falou, à frente do tempo, né? Porque você tava podendo colocar mais RAM no videogame, o que até hoje você não consegue fazer. Né? O Saturn acho que foi o único. O Saturn e o Nintendo 64 tinham cartuchos de expansão de memória. Mas se eles tivessem feito, por exemplo, um cartucho genérico de 4 mega logo de início que funcionasse em todos os jogos, ele não teria dado tiro no próprio pé, né? A minha opinião. Ah, cara, eu É, acho que é aquela coisa. A real é que se eles já projetaram um console que vai fazer uso de mais memória, já deixasse preparado de uma vez, né? Para entendeu? todos, né? Pronto, Justo. acabou. Justo. Entendeu? O- Isso aí foi uma tentativa de phishing, né? Sim. De aquisição de produtos desnecessários pro Uhum. carro-chefe e que foi um belo de um tiro no pé. Ó, o N64 mesmo, ele tinha o expansion dele, que ele servia, eu tô até colocando aqui para vocês verem, mas ele servia em todos os jogos que precisavam, né? Da expansão de Sim. memória. Ele era genérico, era um só e fim de papo, Não, e saca? Então, é o correto, poxa. Se sim, você tem um PC com 4 GB de RAM, ou se você tem 4, né? 64 GB de É, RAM, dá na tipo, mesma. foda-se, entendeu? É legal, eu tenho É, para dar e vender ou eu tô apertado, mas sim, é o mesmo princípio para qualquer utilização. sim. O Max falou, é igual aquela adaptação que eles fizeram de 32 bits para o Mega Drive. Sim, o Sega 32X. Pois E é. que só servia para determinados jogos, certo? Pois é, a SEGA sempre pisou na bola, né, cara? É uma É. pena. Mas ó, vou te dizer uma coisa. A Sega ela fez uma coisa que foi muito legal. O Mega Drive ele foi o primeiro Transformer da vida real, tá ligado? Porque, mano, era o 32X, era o Sega CD. O Mega Drive ele tinha muito periférico de expansão, saca? Muito. Não que isso fosse aguentar muita coisa e tal, mas, por exemplo, os primeiros jogos em FMV, né, com filminho e tal, foram do Sega CD. Você tinha Seal Shark, você tinha Dragon's Lair, você tinha vários joguinhos, como é que é? O Night Trap, tá ligado? Eram joguinhos em FMV com atores reais e tal. E, porra, pra época, revolucionário pra caralho, saca? Num videogame de 16 bits, porque no final das contas você tava rodando numa plataforma 16 bits, né? Sim. E aí tinha o SegaNet também, Meganet no Brasil, que era o. É, Cara, você que eu jogava já pela não me lembro. internet. Essas coisas todas eu já realmente eu não me É, aprofundei na época, não tenho esse conhecimento todo, não. eu trabalhei muito em locadora, né? Quando eu era molecote, por assim dizer. Então, cara, eu passei por tudo isso. Eu não tive, né? O Max tá lembrando muito bem aí do serviço de internet deles. Tinha um cartucho do banco do. Acho que era Banco Bradesco, se eu não me engano. E você fazia todas as suas operações de banco pelo Mega Drive. Pra você Nossa. ter uma ideia, o bagulho era power, mano. Era power. Mas assim, o Mega ele teve muitas coisas. O 32X, ele não foi muito pra frente, porque ele teve poucos títulos que realmente usavam essa baia de expansão Transformer em cima dele. O Mega CD, ele aproveitava para adicionar cinemática e trilha sonora, qualidade CD nos jogos. E só, porque o jogo em si, graficamente, era 16 bits. Né? Não que fosse ruim, saca? Mas ou você jogava os FMVzinho, que era tipo só você bater pra esquerda, bater pra direita, pra dar continuidade no jogo, né? Você não tinha Uhum. tipo um controle total. Mas ele foi muito inovador, né? Eu vou dizer pra vocês o seguinte: você teve, como você falou, né, o Saturn, você teve outros. Eu comecei no Atari 2600, que o meu era da Polivox.
Deixa eu colocar Eu ele não vou aqui. lembrar qual era o meu. Só tinha, acho que É que tinha lá em 3 casa a gente teve marcas. muito, graças a meu irmão, a gente teve muito a coisa do computador, né? Como eu já te falei, Sim, primeiro o MSX, TK-85, TK. MSX e depois começou Sim, com o PC, né? Que aí no caso era até aquele da tela verde, sim, monitor CRT, o né? Fósforo, AT, né? fósforo. Tela de fósforo. Ó, o que eu tive foi exatamente esse aqui. Caixa prateada. Mano, era muito show de bola isso aqui. Tenho É, foi o que eu saudade. tive. Tenho saudade. Entendeu? E aí, Juntava a molecada toda lá em casa do prédio que eu morava pra fazer pô, e competiçãozinha. você tinha algum jogo que você falava, nossa, não, esse jogo era o meu favorito? Cara, eu acho que assim, três deles eu gostava muito do River Raid, Rage, muito bom. o Pitfall e qual que era aquele, cara? River Raid, temos Do... aqui. Enquanto você lembra, o Max está falando que ele não pegou o Atari. O primeiro videogame foi Foi o o Nintendinho. Nintendinho. River Raid, Pitfall e Enduro para ele. Exatamente, Enduro e tinha mais um. Vou colocar mais um, Decathlon. Não, Mas Decathlon tinha era o. vários, cara. Era Decathlon o era o quebra quebrador de joystick. controle. Quebrador de controle puro. Quebra joystick. E você sabe Abra que. um furo na sua mão, brinque de ser crucificado e quebre o Sim. seu controle. Tudo num combo só. Você sabe que os jogos de Atari não tinham final, né? Não, não tinham. Eles tinham um negócio que é assim, a limitação do. Era a limitação do número de fases vezes 256 e quando você chegava no máximo de fases que ele podia processar, ele simplesmente travava o jogo, né? Mas é real, é real É, isso. eu tô ligado. Então, eu joguei todos esses que vocês estão falando, ó, o Decathlon tá aqui. Ainda tinha o Frog, tinha o Nossa, da galinha atravessando a o rua, Freeway, Elevator Action. Não, Elevator Action não tinha no Atari. Era Não, então o já Keystone tô. Keeper que tinha no Atari. Era o que eu ia falar. Vou Aquele mostrar. Shoplift também, que você era o Shop guardinha Fighter, que atrás do é. Não, bandido. o Guardinha é o Keystone Keeper. Shop Fighter era o do helicóptero. Isso eu lembro, cara, porque eu passei assim. Não, um que Muito era tempo. no. Era pra Keystone ser Keeper, no num mercadinho. shopping. Keystone Keepers. Num Keystone shopping que Keepers. tinha escada Sim, Keystone rolante. Keepers. Então, é esse aí. Shop Fighter é o de helicóptero. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui pra eu colocar. Enduro. Enduro, pai dos jogos de corrida, né, mano? Pô, eu coloco Enduro, É o o bagulho eu me mostro numa tataravô, moto. velho. Né? É o tataravô dos jogos de Enduro, ó. corrida. Pitfall também. No, Pitfall era muito no bom, mano. MSX, cara, eu jogava era o F1 Spirit, Fórmula 1 Fórmula 1 Spirit. Spirit. Ó, vou te mostrar aqui. O que você tá falando é esse daqui. Keystone É, esse é o Keepers. Pitfall, É o o que tá Pitfall, aparecendo agora na isso. tela. Este daqui é o Keystone Keeper. Que era no shoppingzinho, isso era o guardinha. Isso, Exato. Sim, isso. sim. Então, o que eu jogava muito, falar pra vocês, e veio com o Atari, era Mega Mania. E era este joguinho de nave espacial. Eu cheguei a travar ele uma vez. Então, de tanto que eu jogava isso aqui. E o meu favorito de todos. E esse eu travava sempre. E é o Frostbite. Esse você deve ter jogado, mas você não está associando o nome. Era o esquimozinho com o urso polar. Você tinha que ficar pulando nos bagulhos de gelo, fazer o iglu e fugir do urso polar. Isso aqui eu joguei demais da conta, mas demais. Então, como eu falei, eu não tive TK, eu não tive MSX. Vou te dizer que do Atari eu pulei pro Atari. Do Atari 2600 eu pulei pro Jaguar. E depois do Jaguar eu vi a merda que eu tinha feito. Vendi rapidamente o meu Atari Jaguar. E aí eu fui pro PlayStation.
Isso não quer dizer que eu não tenha Rolou um passado, né? pequeno gap de 20 anos aí, né? Então. 15 Pois anos. é. O Jaguar já era 64 bits, né? Mas era uma merda esse tipo de videogame. Era muito ruim. Desculpa dizer, mas era muito ruim. Controle tosco. Eu comprei ele, na verdade, por causa de Raiden Project. E saiu primeiro pra ele, que era um jogo de navinha de fliperama. Eu já vou voltar a falar de Mega, Master, etc. Mas deixa eu colocar aqui, ó. Raiden Project Atari Jaguar. Certo, ó. É isso aqui. Raiden Project. E era um jogo de navinha muito bom. Muito bom. E eu gostava de jogar no fliperama e, mano, eu comprei o Jaguar porque, porra, vai sair Raiden Project, vai sair Street Fighter, vai sair uma porrada de coisa. Saiu o Raiden Project e porra nenhuma mais. De bom, né? Mas enfim, aí eu vendi e depois eu já pulei pro PlayStation. E na época eu trabalhava na Neo Geo do Brasil e eu tinha um Neo Geo AES. Então eu vendi depois, eu fui uma anta, eu devia ter ficado com isso e falar a verdade. Mas Mega Drive, não, Master System. Master System, o que você chegou a jogar? Eu lembro com muito carinho de Phantasy Star, que foi o primeiro RPG traduzido para português. Exatamente ele que eu ia falar. É? Tinha uma locadora chamada All Games na Ai, rua chat, Indiana, vocês no são muito Brooklyn, onde eu malvados comigo. alugava Tô aqui, morrendo de os fome meus este tempo jogos, né? todo, sem Porque, comer e sem opa, beber. E Popote. ninguém me paga nenhum lanche. Popote, Ninguém vai quero que pagar você lanche. se lasque Né? toda Se vez falando da fode tua aí. fome. Cara, morra de fome. É. Phantasy Star. Cara, Phantasy Star, cara, eu joguei muito, muito. Eu acabei algumas várias vezes, eu alugava a fita, né? Uhum. O problema de O alugar é que quando você alugava de cartucho. novo, já tinham apagado seu save, né? Cara, até que não, sabia? Porque não era tanto o gosto do pessoal. Isso aconteceu comigo uma ou duas vezes, mas de forma geral não era muito a pegada da galera RPG, né? Uhum. Então, assim, putz, cara, esse jogo era magnífico. Eu cheguei a jogar principalmente o primeiro e o quarto. O quarto eu já joguei No Mega, né? por emulador, que era do Mega Drive. Eu joguei no Sim. PC por emulador. Entendeu? Os outros dois eu não joguei muito Oi, da, Nissa, da olha o bicho trilha. vindo. Vanissa, Ó, tudo bom? Me tá na moitinha. Poxa, na moralzinha, opa, vai lá conhecer bem-vindo! depois, tá? Linda. Ou, Vanissa. ou bem-vinda. Bem-vinda. Grande Nissa. Jogadora de joguinhos de terror. Gosta de tomar um Ah, susto. então ela vai gostar depois do jogo que eu tive do Saturn, que era o D, a D. letra D. D, que era a minazinha contra o Conde Drácula. No Porra. final das contas, o Jogão. D era justamente de Drácula, isso. Sim. Ó, o Max falou que ele jogava o Rambo do Master System. Era isso aqui mesmo, Rambo. Não tinha outro nome. Não tinha outro nome. Era Rambo. Rambo teve muito jogo, pra dizer a verdade. Do Alex MSX e Kidd, tal. lembra do Alex Kidd Alex também? Kidd que vinha na memória. In the Miracle World. World, que era É, justamente a versão Sega de Mario Brothers, né? sim, sim. Tinha uma cópia que era o Alex Kidd em Shinobi World. World. Que era uma cópia do Ninja Gaiden, tá ligado? É. É sério. E- Aqui, Não, tô ligado. Tô ligado. Alex Kidd em Ninja Shinobi Gaiden eu World. joguei porque meus amigos tinham Nintendo. Né? Eurobike eu não lembro. Eurobike acho que eu não cheguei a ver, mas no Master System ele tinha muito jogo bom. Eu não era, na época eu não gostava muito do Master System, porque os jogos eles não me. Deixa eu ver aqui, eles não me chamavam tanta atenção quanto os da Nintendo. É, Ó, muita gente passou por isso. tanto que eu gostava muito mais do Super Nintendo do que do Mega Drive, né? Não vem mesmo o jogo aqui. Eurobike Master System, né? Olha, nem tinha um aqui, viu?
Tinha jogos não. de verão, se eu não me California engano. Games, California Games. California eu lembro. Games, cara, era muito Era um jogo de legal. motocross. O próprio Sonic. Sim, Sonic era bom. Sonic eu curtia, tanto do Master quanto do Mega. É que no Super Nintendo, no Nintendinho, na verdade, veja bem o que eu jogava. Eu jogava o jogo do Wolverine, do Nintendinho. Ele não tá escrevendo, muito obrigado. Wolverine do Nintendinho era muito bom, cara. Era joguinho de plataforma, show de bolinha. Vou até colocar um pedaço do vídeo aqui pra vocês verem. Que foi o que veio primeiro. Joguinho de plataforma, o cara acho que deve ter. Eu passo bem na parte que o cara morreu. Mano, o joguinho era daorinha. Difícil pra caralho. Eu cheguei a jogar na casa do meu amigo. Difícil demais esse jogo. Mas o que eu jogava muito. Mas assim, pense que eu joguei muito, muito. Foi Tartarugas Ninja do Nintendinho. Meu irmão. Você chegou a jogar? Cheguei. Tudo na casa desses amigos Hum. meus que eu te falei. Eram dois irmãos, eles Sim. tinham o Nintendo. É. E mais lá no prédio, eu acho que eu e mais duas pessoas foram pra linha do cego. O resto gostava mais de Nintendo. A Anissa falando que King Kong é da época dela. Ela é veinha que nem nós. É veinha que nem nós. Tartarugas Ninja, ele teve três no Nintendinho. Teve o primeiro, que era meio um plataforma muito torto, que era esse aqui. Eu tô mostrando a imagem. Teve o segundo, que já era o do Fliperama. Uma conversão do Tartarugas Ninja do Fliperama para o Nintendinho. Que era esse aqui, se eu não me engano, que eu estou mostrando. E aí teve o Tartarugas Ninja 3, Projeto Manhattan, que era exclusivo do Nintendinho. Entendeu? Esse daqui era muito bom. O Projeto Manhattan era bom demais. E depois, obviamente, os do Super NES, né? Os Tartarugas Ninja. Mas eu joguei muito Tartarugas Ninja, joguei o jogo do Wolverine, assim, demais no Nintendinho. E joguei um que eu não sei se você vai lembrar, mas na época eu curtia muito. Cara, E eu tô tentando lembrar o nome de um jogo do Nintendo que era, você jogava, eu acho que era meio que você era um lobisomem e você tinha umas garras, você se grudava em cima de uns tubos. Era de plataforma Puxa, aí eu também. não vou lembrar, hein? E joguei G.I. Joe, né? Comandos. G.I. Joe, os heróis do Comandos em ação. comando entram em Pois ação. é. Eu assistia muito desenho, eu tinha os bonequinhos e, mano, eu ia na casa do meu colega jogar direto G.I. Joe. Mas era muito bom esse jogo. Você jogava com três malucos. Você jogava com o Rock and Roll, que era, se eu não me engano, o cara que tinha esse que tá na tela, né? Que tinha a maleta atrás e tal. Você jogava com o Duke, que era o chefe dos malucos. Você jogava com o Snake Eyes, mano. Você jogava com o Ninja, tio. Era muito Sacanagem legal. que não tinha o Roadblock, né? Eu acho que na época nem existia o Roadblock. Porque esse daqui ele pega bem o começo do G.I. Joe. Não, Começão o Roadblock mesmo. tá desde o início. Era aquele negão bombado do G.I. Joe, careca, Ixi, aí eu não lembro. Aí você tá me do pegando. bigodinho. Ó, Porra, Roadblock era do caralho. a Nissa tá falando que esses jogos que a gente tá No falando. desenho, obviamente, né? Ah, sim. A Nissa fala aqui que os jogos que a gente tá falando são mais velhos que ela. Eu acho que não, hein? Os cartuchos que você assoprava pra funcionar. Mas é isso mesmo, né? Era mó gostoso. Ó, Nintendinho eu tinha três cartuchos. Mario World 3, Mega Man 1, e um que era um jogo de vôlei e Mega futebol Man era muito junto. legal. Mega Man, cara, ele foi ficando mais fácil com o tempo, porque o pessoal não aguentava a dificuldade, na boa. Você bota hoje essa molecada pra jogar o primeiro Mega Man do Nintendinho, os caras não passam da fase de apresentação do jogo, saca? É difícil, é difícil. É difícil. Mega Ó, a Man, Anissa falando, cara, que a gente realmente tinha que assoprar o cartucho pra funcionar, porque se ficasse sim. com muita poeira, qualquer coisa. Não, E tinha que abrir o compartimento do cartucho e assoprar lá dentro também, não era só sim, o no cartucho, próprio não. videogame, né? O que já era um problema no Nintendo, porque, mano, ele era uma caixa fechada, né? Era complicado. Obviamente estou falando do Nintendinho original, porque as cópias, tipo Phantom System, Top Gear, entendeu? Que eram o Phantom É, System saiu muita pela gente teve, Gradiente, né? teve o Phantom System.
Que era um clone. Bem ou mal, era o clone da Gradiente. Isso. Esse aqui, Phantom System, que os controles eram do Mega Drive. Controles do Mega Drive e a pistola do Master System. Rapaz. Por isso que era o sistema fantasma, né? Né? Ó, a Ani falando, vocês me fazem lembrar o quanto sou véia, que triste. Mas a gente também é, pô. Aí Ih, querida, o Max falando junte-se ao aqui. bando. Fora aquelas fases que você passava raiva, 500 bosses. Pois é. O meu vizinho, ele não tinha o Phantom System. Ele tinha o Top Game. Ligado? Que era melhor que o Phantom System. Por Oi, quê? Andy, obrigada pelas moitinhas, Olha seu o lindo. Andy aí, Você pô. tá bem? Grande Andy. Obrigado Bem-vindo. Poxa, na aí. moralzinha. Vai lá conhecer depois, tá? O Top Game, qual que era o segredo dele? Ele tinha 2 slots de entrada. Para cartucho japonês e para cartucho americano. E o Phantom System só entrava cartucho americano. Entendeu? Essa era a Era isso sacada boa mesmo. da CCE. Comecei comprando errado? Comecei comprando errado, mas era melhor que o da Gradiente. Era muito bom, cara, isso aqui. O controlinho dele Mas era muito olha, cara, ruim. vou te falar, do Mega Drive, eu lembro de 2 jogos que são clássicos. Ah, Altered Beast, que a gente Power falava Up. Altered, Rise from Your Grave. Oh, muito E que o bom. Mega Driver, né, um guitarrista fez uma guitarra usando o console do Mega Drive pra Sim. tirar o... Eu acho que ele aparece no YouTube, o cara Olha a mensagem. tocava Atenção, muito. chat. E Pausa o para um outro comunicado jogo também importante. do Escola de Mega Artes do Drive, Poeiro. cara, que era Afinal, sensacional, ninguém era pinta o como eu pinto. Strider. Strider. Tanto é que o porte do Mega Drive, do Strider, ele foi o mais perfeito que fizeram do Fliperama. Porque o Nossa, Strider é um cara, jogo original de Fliperama. Pra quem não nem sabe. sabia disso. Strider é do arcade. Mas era fantástico. Aquele pulo que ele dava, cara. Sim, Tipo, quando você os via aquela acrobáticos movimentação a e primeira tal. vez, Ó, era o ninja russo, né? sim. Você vê aqui, ó, na foto que eu tô mostrando, a qualidade do arcade era maior, obviamente, né? Mas assim, o Mega, ele não perdia muito. Esse daqui é do Mega Drive. Esse E você daqui, pegava os buffs pro o corte dele robozinho. alcançar mais longe. O robozinho podia virar uma pantera, podia virar uma águia, dependendo dos Isso, buffs dependendo que da você pegava. fase. Exato. E dependendo das letrinhas que você pegava, né? Pros power-ups do robozinho. E tanto é que saiu continuação, né? Tem o Strider 2, que é do Eu PlayStation. não gostei. Eu achei uma bosta, na verdade. E tem o Strider do Fliperama mesmo, o terceiro Strider, que ele é para PC, inclusive. E esse eu joguei e assim, o bagulho é bonito, viu? Não, cara, vamos voltar no tempo pra época Ó. que o Mega Drive foi lançado. Quando Deixa eu só você te vê o mostrar aqui. cenário do Strider, cara, é uma coisa assim do cu cair da bunda, tio. Sim, sim. Sabe? Tipo, um bando de moleque, cara, aquele gráfico todo pixelado, mas, poxa, era impressionante. O Strider do PC eu cheguei a terminar. Ele é a mistura do Nem Strider. conheci. Ele é uma mistura do Strider do Mega Drive com gráficos, assim, absurdamente lindos e Metroidvania. Então você tem mapa e tal. Tô botando pra rodar aqui um pedacinho só pra você ver que lindo que é esse jogo. Realmente. Entendeu? Ele é todo já com o visual do Strider aqui, já é o visual do Strider do Marvel vs Capcom. Entendeu? Não é aquele Strider antigo, é um outro Strider. E aí conta uma história bem legal do jogo, porque o Strider ele fez tanto sucesso, por assim dizer, e ele a Capcom quando resolveu fazer aqueles versus Capcom, quando ela resolveu fazer aquela série Versus, ela simplesmente deu uma aparência nova pro Strider, que é justamente essa aparência aqui. E aí, tipo, botou ele no jogo de luta, irmão. E ele espancava geral no jogo de luta. Vou ser bem sincero que ele batia muito, velho. Nossa, e ó, muito bonito. E aí eles pegaram esse visual pra fazer o jogo novo do Strider aqui. Novo, né? Uns, sei lá, 7, 8 anos atrás. Sei lá.
ou mais. Mas assim, o Mega Drive ele tinha muita coisa boa. O Mega Drive, cara, ele tinha um jogo que eu gostava muito, e era o The Cap Attack. Não sei se você lembra Esse eu dele. não tô lembrando. Você jogava com uma múmia. Cara, não tô lembrando. Porra, esse jogo era muito bom. Esse jogo era uma delicinha. E era difícil, viu? E era difícil esse jogo. Esse jogo ele é uma adaptação americana de um outro jogo que é o mesmo esquema. Que é assim, existe uma ilha em forma de humanoide, por assim dizer. E aí dá um terremoto e essa ilha é separada em partes. Então aí você tem a ilha da cabeça, a ilha dos braços, a ilha das pernas e a ilha do tronco. E aí você tem que ir passando de ilha em ilha, coletando os itens para poder reunir elas no final. Entendeu? E a versão original não é de terrorzinho assim, é um jogo mais fofinho, tá ligado? Tinha muito isso na época do Mega Drive, Master System e até mesmo do Atari, que era o quê? Você pegava o jogo, você dava umas alteradas e você lançava como seu próprio jogo. Um bom exemplo disso é Mônica no Castelo do Dragão, que o original era o Wonder Boy. Uhum. Certo? Você tinha o jogo do Chaves, que no original era outro jogo completamente diferente, tá ligado? Então você teve isso. E era licenciado pela própria SEGA. Então, quer dizer, por exemplo, no Atari você tinha o Pitfall original era da Atari, o clone era o Pitfall da Activision, que tinha umas coisas a mais, entendeu? Uhum. E assim sucessivamente. Era meio que uma terra de ninguém, tá ligado? Terra sem lei, velho oeste puro, né, na época. Você não tinha muito esse negócio de copyright e tal, que nem você tem hoje em dia, né? Mas o Mega Drive ele tinha muitos joguinhos legais. Eu gostava muito OutRun. OutRun era um jogo muito bom. O nome não Caixinha me de é remédio. estranho. OutRun era um jogo de fliperama. E eu jogava muito, porque perto de casa você jogava com uma Ferrari, tinha uma loirinha com você, e se você perdesse a fase, ela passava pro carro do seu adversário, tá ligado? Porque a Lu, ela queria ficar com quem ganhasse, tá ligado? Claro. A real é essa. A mulher, no jogo, né, queria ficar com quem ganhasse. Então você, tipo, Eu falei claro porque tem tudo a ver com a dinâmica do jogo, né? Tipo, sim, você sim, querer ser o bonzão e sair é, com a, com a gostosona, né? com a princesa, né? Sim. Como O Mario Bros OutRun, salvando é, a princesinha. exato. O OutRun ele era legal porque assim, a primeira fase era sempre a mesma, e aí ela ia se bifurcando. Então você tinha 7 finais diferentes do jogo, dependendo das fases que você pegava. Tá ligado? Porque literalmente você tava numa corrida de estrada. Só que o fliperama deste jogo, meu irmão, ele tinha a cabine que mexia junto com o carrinho. Nossa, que da hora. Então você fazia a curva para direita, a cabine ela literalmente inclinava para direita. Você fazia a curva para Passava a ser quase um simulador, né? sim, quer ver? Deixa eu ver se ele mostra aqui. Cockpit. Isso aqui. Literalmente, mas não era este cockpit. Esse daqui era o parado, tá? O que Uhum. se mexia era este aqui. Literalmente, ele mexia nessa plataforma para os lados e tal. Mexia para cima, para baixo, conforme você ia subindo e descendo. Cara, era absurdo. E você tinha esse jogo, obviamente, para o Master System, você tinha para o Mega Drive. Você teve outro também que era desse jeito, era o Hang On. Vulgo Hang On. Uhum. Que era, Hang on. que era um jogo de moto. E aí você literalmente tinha o cockpit do Hang-On, que era isso aqui. E ele mexia. Para você pilotar a moto, você tinha que tombar a moto para esquerda, tombar a moto para direita, Esse eu cheguei a jogar entendeu? no E, arcade. e você tinha no Master System, certo? Você tinha as conversões, porque era da Sega mesmo. Agora, o jogo que teve o cockpit, assim, na minha opinião, são dois jogos que teve o cockpit mais absurdo de todos. É o Afterburner. Nossa, Afterburner. Irmão,
joguinho de aviãozinho, porque na época Da hora. Top Gun era tudo, né? Filme, Top Gun era tudo. Vamos fazer um jogo de avião e esse jogo vai ser o Afterburner e você vai pilotar o F-14 Tomcat, absurdo, tal, não sei o quê. Isso, né, no videogame, né? Aí a SEGA teve a maravilhosa ideia de soltar isto aqui, meu irmão, no arcade. Isto aqui. E ele literalmente quase. Esse daqui não fazia, mas ele literalmente quase fazia um looping. Você quase fazia um Ah, 360 acorda, chatei. girando de cima para baixo, assim, e nas laterais também. Tá ligado? Então, isso aqui foi, eu acho que foi o ápice da época. E aí depois você teve o RX 360, se eu não me engano, acho que era isso. Pega RX 360 Cockpit. E aí, meu querido, é isso aqui mesmo, R360. E você literalmente fazia um 360 para qualquer lado no cockpit. Isso tinha no Shopping Center Norte. Imagine isso, né? Um jogo de avião, tipo Afterburner, aonde você literalmente tem o 360 para tudo quanto é lado. Mano, o que eu fico pensando agora é o seguinte. Era Agora, aos louco. 42 Era anos louco. de idade, voltando no tempo, É. imagina quanta ficha o dono dessa porra tinha que vender pra molecada queimar pra ele conseguir pagar esse investimento só desse bichinho. Mas esse bichinho aí só tinha em shopping, né, irmão? Não, ainda assim, velho, é A ficha no investimento shopping era bruto, 10 né? conto. Esse cartãozinho da Playland era 10 conto pra jogar no negócio desse. Menos que isso você não jogava, entendeu? Não era tipo fichinha de centavos que você tinha no fliperama. Era 10 conto, 15 conto, é. No shopping, o shopping com certeza conseguiu lucrar com isso, porque isso vivia lotado, cara. Tanto é que várias vezes que a gente chegava lá, tava em manutenção essa porra. De tanto que o pessoal usava. Tá? Você não podia chegar perto dele, porque ele mexia literalmente. Esse eixo 360 que ele tem, ele mexia pra tudo quanto é lado. Você literalmente podia ficar de ponta cabeça se você quisesse. Saca? É, você tinha que ficar todo strapped on nele, Sim, né? ele tinha o cinto de 5 pontas e o cara era 4 pra te segurar. Senão não dava. Senão era impossível você jogar isso aqui. Cara, era lindo isso aqui. E aí, obviamente, os joguinhos tinham conversão, né? Porque se o meu jogo de fliperama tá fazendo sucesso, vide Altered Beast, vide. Que mais? Você tinha Final Fight, você tinha o próprio OutRun, o Afterburner, o Virtua Racing, que depois saiu pro Mega Drive também, né? O primeiro Virtua Racing, se eu não me engano, saiu pro Mega Drive, pro 32X. Você vai ter a conversão caseira, né? Mas o problema das conversões caseiras é que na época elas não perdiam tanto. Mas a partir do momento também que os fliperamas eles foram se evoluindo, né? Aí você começou a ter uma perda muito grande. Você pega, por exemplo, o Fatal Fury do Mega Drive ou do Super Nintendo, tanto faz. A conversão deles pro console era deprimente. A única coisa só que eu tô pensando, indo pra um É. ponto um pouco dark da história humana, Hum. é que nós entramos de qualquer jeito numa forma de simulador, né? O que me leva de Sim, avião e tudo mais, o que me levou a me recordar do Simulator Flight da Simulator. Microsoft e o 11 de setembro, né? Sim, que os caras aprenderam a pilotar o Eles avião aprenderam a pilotar com o Flight no Flight Simulator, Simulator. cara. Isso que é foda, né? E hoje em dia você tem simuladores muito mais perfeitos. Tem gente, eu tava vendo reportagens há uns anos atrás, do cara ele literalmente montou um cockpit de um Boeing para ele jogar Flight Simulator com todos os comandos. Todos. O cara tinha É, tudo. doença, cara. Mais fácil fazer Entendeu? logo a porra do curso pra virar piloto de uma Quer vez ver, e. ó? Cockpit Boeing Simulador.
Aqui, ó. Deixa eu ver se eu vejo aqui um... Ó, simulador de voo caseiro. É isso aqui, ó. Isso aqui é um cockpit caseiro. Com toda a instrumentaria de um Boeing. Doença, Um cara. 737-800. Tá aí, ó. O cara monta. Tem muita gente que faz. Entendeu? Eu até entendo, porque, cara, se você for pensar, não é só de Boeing, né? Você tem também cockpit caseiro de caminhão, cara. Os caras jogarem Eurotruck. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Ó. Literalmente, ó. O cara tem um cockpit de caminhão. Pra jogar Eurotruck. Então, é o gosto do cara. Eu acho que é assim, infelizmente, como você falou de simulação, é um gancho até interessante. Eu vou tocar, na verdade, primeiro na temática de um filme, que é o Matrix. E quem poderá dizer se a gente está vivendo uma simulação ou não? E o ser humano ele é muito propenso a simulações onde ele seja algo que ele não é e ele seja mais feliz do que ele é. Então eu acho que o pessoal, hoje em dia principalmente, está caindo muito para esse lado de simulação virtual, de meta, de óculos 3D e realidade virtual. Não que isso seja ruim, né? Mas eu acho que muita gente cai para isso porque, cara, na simulação ele é mais feliz, né? É, o Eita! escapismo. É É o um dos assuntos que escapismo. eu acho que a gente ia. Jorraels chegou com um maluco. Poxa, na moralzinha. Ó, o Vai lá Jonas conhecer aí, depois, tá? mano. Tudo bom, Jonas? Seja bem-vindo aí, sejam bem-vindos o pessoal. Hoje nós estamos, só eu mesmo. A gente está falando aí de videogames, começamos a falar do Atari, estamos chegando na época do Mega Drive, Super Nintendo e fliperamas da época. E aí a gente está acabando filosofando um pouquinho sobre o escapismo, né? Sobre como o pessoal hoje em dia está preferindo ir para uma simulação ao invés de viver a vida mesmo, né? É um bagulho triste, né, Dé? Ah, cara, todo mundo precisa, entendeu? O escapismo se dá, na verdade, de várias maneiras, né? Seja o jogo de tabuleiro, seja assistir filme, série, ouvir música, ler um livro, jogar. Então, assim, é algo que é da natureza humana, né? Você Uhum. aliviar um pouco a sua existência, mergulhando de alguma forma de alguma maneira em fantasia, né? Você ou poder curtir as aventuras de alguém e trazer isso pra você, ou ser o protagonista de uma história, sendo você um jogador, ou o que quer que seja. Aí, Então, Dé, tem uma pergunta para você ali, ó. espera aí que eu maximizei a tela aqui, o chat eu não tô vendo. Pergunta para você ali. Se nós já assistimos o jogador número 1, cara, a Putz, gente justamente estava querendo. Conversamos antes de começar esse bando de bate-papo que nós fizemos. Nós ainda vamos fazer um episódio só falando dele, que é muita sim. referência. O jogador número 1 a gente tem que reassistir, no caso, para poder falar direitinho das referências e tal. Porque é muita coisa que tem nele, né? E é uma coisa assim, e ele mostra muito é, isso que você falou, Jorge, de viver uma realidade que não é sua e tal. Mas não que isso seja ruim, saca? Mas eu acho que em determinados momentos tá ficando exacerbado, sabe? É tipo, literalmente o que eu falei em Matrix. Que chega aquela hora que o Morpheus fala pro Neo: aqui tem uma pílula cor X, aqui tem uma pílula cor Y. É, o Red Pill. Ou você escolhe, você quer continuar vivendo nessa realidadezinha medíocre que você, entre aspas, é feliz? Ou você quer viver a sua vida real? Saca? Então, eu acho que quando você chega no exacerbado, tipo assim, eu não tenho nada contra o cara montar esse puta cockpit que eu tô mostrando aqui. Se eu tivesse grana e espaço na minha casa, eu montaria também porque eu acho foda demais pela tecnologia, pela imersão que você tem no jogo. Mas até que ponto isso é saudável? Saca? Eu não vou criticar o cara, porque quando eu era moleque, eu ia nos fliperamas pra jogar os jogos de cockpit. Tá ligado? Pra jogar hang-on, pra jogar
Turbo Outrun, pra jogar o Afterburner, que a gente já mostrou aqui agora há pouco, pra jogar o Daytona USA, pra jogar Virtua Racing, Daytona USA. entendeu? Gentlemen, start your engines, tá ligado? Porra, o jogo era do caralho, mano. Daytona USA, o fliperama era maravilhoso. E ainda você tinha o arcade. Você tinha ainda o código pra jogar com cavalo, mano, no Daytona. Seu carro virava um cavalinho, velho. Saca? Então, assim. E aí, Shin, tudo bom? Como é que você tá? Seja bem-vindo aí. Cara, o Daytona dá pra você jogar 4. Eu vi já fliperama de 8. 8 network, tá ligado? Era absurdo. O Daytona era muito bom. Então, assim, eu não vou criticar o cara que faz um cockpit de um Boeing pra ele jogar o Flight Simulator. Eu não vou criticar o cara que faz o Paradoxo, chama isso cockpit aí. do Eurotruck. Eu não vou criticar. Ó, pegaram o primeirão aí. Como não pega o primeirão, né, mano? Ah, Shin pegou 2 vezes já. Mas assim, eu não vou criticar, porque eu faria igual. Tá ligado? Eu só. O meu receio, o meu senão é se a pessoa que tá fazendo isso não tá passando um pouquinho do limite. Às vezes. Às vezes a pessoa pode passar do limite, né? Eu já vi muito vídeo dos caras falando que, tipo, gastei 40 mil, 50 mil no cockpit, aí você vai ver a casa do cara, o cara não tem o que comer, tá ligado? Mas tá gastando 50 mil reais no cockpit. Você ganhou vintão de remedinhos, ô. Oxin, sua caixinha Positivo. agora tem 122 miligramas de tarja preta. E o que você acha, Dé? Me conte. Cara, eu acho que tudo com moderação. Acho que a grande sacada da vida para você ter uma vida saudável, e quando eu me refiro a saudável, eu não tô falando só de estar em forma física, eu tô falando de saúde mental Mentalmente mesmo. também, né? É você saber fazer as coisas com equilíbrio, entendeu? Então eu não me vejo, sinceramente, apelando, mesmo que eu tivesse muita grana para jogar fora, eu não me vejo imergindo de uma vez com tudo nesse mundo de fantasia. Até porque eu tenho aspectos na minha vida que são muito valorosos e muito preciosos para mim, né? Então, tenho filhos, entendeu? Tenho amigos como você. Se eu escolhesse ficar imerso no mundo da fantasia, eu não ia me disponibilizar, por exemplo, a ter esse papo aqui. Eu ia estar no meu canto. Eu acho Sim. que isso é muito isolacionista É. e, embora eu acho que acredite, tenha convicção, né, nem achismo, de que é absolutamente necessário Olha quem nós chegou aí. termos Seu esses momentos de compatriota. escapismo. Seu Raid. Opa! Are you Mr. ready? Ridaenas! Boa tarde, querido. Bem-vindo. Oi, meu Então, chapa. Rediano por está mais que junto eu, por que 3 eu meses. tenha total 3 conhecimento que meses vai já, ser hein? necessário uma dose de escapismo e tudo mais, eu acho que tudo dentro dos limites, entendeu? Eu acho que a vida tá aí para ser vivida e eu não acredito de forma alguma que é benéfico você cada vez mais se isolar do contato real com o mundo real. Você tá tendo uma geração aí de crianças e jovens que estão com problemas seríssimos, como crise de ansiedade, medo de lidar com qualquer pessoa, medo de entrar num ônibus, porque tudo é o medo, é o pior que vai acontecer. É o estupro, é o assalto, é o não sei o quê. Então, como eu disse, tudo no equilíbrio. Eu acho que é importante, mas viver a vida real que nós temos não é só importante, como é imprescindível. Deixa eu interromper rapidinho. Vou agradecer ao Redianos pelo sub de 3 meses já. 3 meses que ele tá aí ajudando, então valeusíssimo. Ele deu um oidezinho pra você e disse que chegou atrasado porque ele pegou muito trânsito pra chegar no boteco hoje. Ô, meu querido, Pois é. sempre bem-vindo. Eu tenho algumas coisas, inclusive eu só não fiz por preguiça mesmo pra alterar na live. Inclusive fazer o seu oizinho e fazer umas outras coisas. Mas e a preguiça, né? A preguiça é foda. Mas, e esse que eu tô mostrando na tela, você chegou a jogar? Mad Cara, Dog McCree?
Não. Cara, imagina um jogo de tiro e ele era totalmente em filme de Velho Oeste. Totalmente em filme. Então, com atores e tal. Era muito canastrice, tá? Mas era muito bom isso daqui no fliperama, irmão. Eu vou botar um pedacinho aqui pra vocês verem, tá? Mas basicamente era um shooter on rail, né? Que são aqueles jogos de tiro que você... ele vai se mexendo pra você e você só vai atirando na tela, né? E só Certo. que o diferencial dele é que ele tinha uma história, os caras conversavam com você e você literalmente ia. Você era o xerifão ali, o cara que ia botar os foras da lei no caixão e vela preta. Tá ligado? Aí, ó. Você atirava, aí tipo, dava meio que um loading na tela, e aí trocava pra tela do cara morrendo. E se você não acertasse o cara, você tomava ali e perdia uma daquelas 3 estrelas ali de xerife, que eram as vidas, né? Isso daqui é primórdios mesmo. Era Muito muito bom, legal. muito legal. Muito legal. E aí, tipo, tinha os caras conversando e tal, e você escolhia as telas, ó. Provavelmente ele vai escolher ali a da esquerda de cima. Então, no final de cada tela você tinha o duelo contra o boss e era literalmente um vamos duelar, parceiro. E aí o duelo ao pôr do sol mesmo, tá ligado? E quem sacasse rápido ganhava, entendeu? Era bem legal esse. E desse daqui, aí você já começa a evoluir, porque o Mad Dog, eu estou falando dele porque ele saiu para Mega Drive e Mega CD, se eu não me engano. Ele saiu pro Mega CD, se eu não me engano. E aí disso você já começa a ir para a geração de 32 bits, onde você tinha o Time Crisis, né, nessa mesma pegada. Só que aí já era bonequinhos 3D poligonais, né? No fliperama. E você começa já a era do PlayStation, né? Era suprema, aonde você tinha o Saturn, você tinha o PlayStation, você tinha o coitado mendigo do Nintendo 64, que tinha os jogos bons dele eram os jogos da Nintendo, porque as conversões para Nintendo 64 de jogos de outras fabricantes era sofrível. Sim, estou falando de Resident Evil do Nintendo 64, que era uma bosta. Então, você chegou a pegar essa época de PlayStation ou você já não se ligava mais? Não, já não me ligava mais. Eu já tava. Já. Minha plataforma sempre foi PC, cara. Uhum. Você Você é sabe, às vezes que eu um. joguei contigo na sua casa, eu É, sempre fui espancado, porque até a ideia de jogar com o controle, qualquer né? forma de controle de joystick, pra mim, é péssimo. Pra quem não sabe, o Dé, ele é fã daquele jogo merda do Mass Effect. Não, tô brincando. Mass Panzaço. Effect é muito bom, É que a até o gente tá na 3. evolução. Acho que depois que a gente alcançar os títulos aí de PC, jogos Uhum, mais, mais recentes, né? sim, Aí eu acho que a gente pode conversar um pouquinho melhor, até de forma mais profunda, porque a dinâmica dos jogos ficou sim, mais vai profunda mudando, também. né? Eu só vou dizer aqui, num primeiro momento, que Mass Effect Andromeda é uma bosta. Mas o 1, o 2 e o 3 Mas são ele muito é. bons. São muito bons. Mas o Tem Andromeda elemento, cagou o rolê inteiro. tem elementos bacanas no Andrômeda, Uhum, de jogabilidade, mas em termos de história e desenvolvimento de personagens e os vilões, cara, sim. é tudo muito raso. Mesmo porque Vamos ver o que, quando. que vai rolar com o 4, É, mas como eu falei, eu vou deixar minhas uhum, opiniões de Mass Effect e outras, né? e outras para, se não for o caso hoje, numa próxima sessão da Sim, gente falando de jogo. Se não concluirmos nada hoje, a sim. gente pode passar para o final de semana que vem. Exato. Mas eu só vou dizer assim, né, que a jogabilidade de Mass Effect, inclusive, era meio estranha, porque, mano, o Andrômeda quando joga a corrente, faz lá aquele gritinho, eu não gosto muito, entendeu? Eu prefiro o Fênix, gosto mais do Saga de Gêmeos. O Andrômeda eu não sou muito chegado. Mais ou menos por aí. Mas vamos falar de dinâmicas. Antes da gente entrar nessa parte do PlayStation 3, do PlayStation 3 não, do PlayStation em geral, e do Saturn, etc., você tinha muito as dinâmicas básicas, né? Ou era um jogo de corridinha, ou era um jogo de tirinho,
com uma história rasinha, ou você tinha o Mario que salvava a princesa, mas geralmente era isso, né? O herói indo salvar algum personagem que não podia se proteger de alguma forma. Então o Link indo salvar a Zelda, o Mario salvando a Peach, o Crash, até mesmo no PlayStation, o Crash indo salvar a namorada dele, o Pitfall perdido na floresta, que ele tinha que salvar a minazinha dele lá. Então as dinâmicas eram bem rasas, né? Na verdade, eu acho que os jogos de videogame até você começar aí um Super Nintendo da vida, eles não tinham muito a preocupação, excetuando os RPGs, de te contar uma boa história. Ele te contava uma história Olha a rasa. mensagem! Atenção, Cara, chat. totalmente Pausa para um bidimensional, comunicado não só no importante. gráfico como na temática. Abraços de urso confortáveis? Carinho e amor? Procure o Carrodo. Isso aí, procura o Carrodo. Mas assim, mas ele te dava uma historinha gostosinha, certo? Vídeo Sonic, por exemplo. Eu tenho que salvar os meus amiguinhos bichinhos que foram raptados pelo Eggman, né? Mas eles se importavam mais com a fluidez do jogo, para te dar uma diversão no jogo. Não tinha essa pressão de você fazer um jogo absurdamente grande. E aí você tinha as partes ruins também, né? Eu vou fazer um pipizinho rapidinho, eu já venho, tá? Rapidão. Mas continue falando aí com o pessoal, poxa. Pois é, como a gente estava conversando aqui, eles eram bem bidimensionais, né, gente? A ideia era realmente passar tempo de uma forma bem rasa, bem tranquila e consistia, eu acho que muito mais na dificuldade de habilidade dos desafios, como nós falamos no caso do primeiro Mega Man, que era bem difícil, do que com uma projeção de história, né? Um jogo que é um dos grandes clássicos que nós temos e não falamos ainda hoje é o próprio Pac-Man, né? Nada mais era do que um pseudo-labirinto. E a única coisa que você tinha que fazer era comer, fugir dos fantasminhas até o momento que você comesse a sua vitamina ou sei lá o que. E você se tornava capaz de digerir ectoplasma junto, né? Então consistia muito mais nessa questão da habilidade, raciocínio, tomada rápida de decisões do que qualquer coisa relacionada à profundidade de história. E hoje isso está bem diferente, né? Tem uma gama de jogos aí de diversos tipos que tem uma história, né? O próprio Mortal Kombat, embora eu não tenha jogado novo, aparentemente a evolução do Mortal Kombat se deu trazendo uma questão de história maior das personagens, o porquê do enfrentamento e tudo mais, né? Então é uma coisa até que eu vou deixar aqui a bola quicando para conversar com o Cego quando ele voltar do pipizinho dele. Mas a dinâmica dos jogos mudou muito. Independente de serem jogos de ação, de aventura, RPG ou não, você geralmente tem uma história, você tem um conto, né? Esses jogos de terror geralmente tem alguma história para você desvendar. Então a dinâmica da coisa mudou muito. A forma de você prender a atenção e a concentração do jogador evoluiu, ou pelo menos modificou do que era no início, né? E temos aí todos esses jogos que nós estamos falando, e com todas essas plataformas diferentes, como por exemplo a questão da imersão que estava sendo tratada aqui, era algo que também entrava como pauta, né? Cego, eu estava comentando da questão da evolução dos jogos, até, cara, faz um comentário, você que faz mais parte desse mundo do que eu, do próprio Mortal Kombat, né, que existe toda a evolução. Sim. Então, antes mesmo do próprio Mortal Kombat, você tinha aí jogos, eu até coloquei um para ilustrar aqui, que era o Maniac Mansion. Ele era um jogo de computador, e ele teve inclusive um port para Nintendinho. Ele tinha uma historinha, mas era uma historinha bem rala, né? Tipo, é um grupo de jovens entrando Da numa mesma época que mansão. o Afraid of the Dark, Não, como é que era? Alone in the Dark. Alone in the Dark. Não, o Alone in the Dark ele é um pouco mais novo do que o Maniac Mansion. Porque o Alone in the Dark ele já tá usando polígono. O Maniac Mansion ele ainda tá na época de sprites, né? Mas ele é um pouquinho mais velho do que o Alone in the Dark. Mas é assim, basicamente, as histórias elas eram bem rasas quando elas existiam, certo? E eles não faziam questão de te contar a história como hoje em dia na dinâmica de jogos recentes.
Então a história ela ia se contando ali por meio de algumas cutscenes, por meio de alguns textos, mas geralmente era uma história curta, rasa, onde o que importava mesmo era você se divertir. Você pega o Manic Mansion, você pega o próprio Mario. Qual é a história do Mario? Era um encanador barra marceneiro barra faz tudo que de alguma maneira caiu no reino dos cogumelos. Como ele chegou lá, ninguém sabe, ninguém viu, entendeu? Temos suposições, né? É. Não, mas e outra, antigamente você pode ver isso. Os manuais dos jogos, eles eram grossos. Porque ele não só te ensinava a jogar no manual, como ele te mostrava coisas do videogame também, né? De como mexer no videogame, e ele dava A o história. background do personagem e a história do jogo ali no manual. Hoje em dia você tem tutoriais, você tem 1000 horas de cutscene, por quê? Porque não vem mais o manual com essas coisas, né? Então hoje em dia o pessoal está preferindo te dar tudo que o manual dava na parte do jogo mesmo, em vez de te dar um manualzinho de papel, né? O Ediano falou ali, ó, o Mario comeu muito cogumelo, por isso ele está nesse mundo. Eu também acho. Mas, É, o chá também, foi é, tudo. Foi comendo sim. cogumelo, tomando chá, colocando junto do whey protein dele. Ih, Eu acho assim que a dinâmica ela foi se alterando aos poucos, certo? Para a gente chegar no que a gente está hoje em dia, mas ela foi caminhando muito lentamente. Muito eu lentamente no acho que sentido um de jogo anos para chegar nisso. antigo de PC, que eu lembro que tinha um pouquinho mais assim de história, você Hum, jogava o jogo com uma certa história, eram dois na mesma linha também assim de plataforma. é. Flashback, que teve o remake, Flashback, sim. que era Que sensacional, e eu teve pro joguei o Super remake também, eu NES. acabei o remake dele, eu adoro esse Uhum. jogo, é nostálgico. E o próprio Príncipe da Pérsia, né? Prince of Persia. Sim. Mas aí, então, eu vou falar desses dois também. Mas você pensa comigo assim, ó, vamos traçar um paralelo rapidamente para a gente poder acabar esse bloco, né? Você tinha o Atari. Na época do Atari, o único jogo que, entre aspas, tinha uma história. Único não, né? Um dos únicos, era Adventure. Que você era um quadradinho que matava o dragão e resgatava o cálice no castelo. Então a história era essa: você era um herói que tinha que matar os dragões. Tá vendo? É raso. Você tinha o Bob vai pra casa, que era um menininho que tinha que chegar na casa dele antes de anoitecer. A história é rasa, certo? Aí você vai jogando isso pro Commodore 64, você vai colocando o MSX e tal. Você começa a ter os jogos que eles são adventures por texto. E você digitava a sua ação, né? O jogo ele te descrevia o que estava acontecendo, e aí você colocava turn left, turn right, walk front, walk back, e assim sucessivamente. Aí você já vai tendo uma mudança de dinâmica. Você entra nessa parte do Nintendinho, onde você já tinha os RPGs, Final Fantasy, e aí já começa a se importar em te contar uma história. Você começa a evoluir mais ainda. Você tem o Super NES, e no computador, o Príncipe da Pérsia. Você tem Flashback, você tem Blackthorn. Já são jogos que eles têm um pouco de diálogo ali, mas ele já vai te contando uma história mais densa, né? Você vai caminhando para isso. Então, mas se você for pensar, quantos anos você precisou do Atari até a época do Super Nintendo, onde tinha o Príncipe da Pérsia também no computador e tal, os jogos de computador, tipo Ultima e pá. Quantos anos você precisou para chegar nesse ponto, né? Que já era bem evoluído para a época. Você precisou aí de uns 20, 30 anos, É, talvez. claro, até porque você começa, a partir do momento que você cria algo, Uhum. você começa também a captar quem consome essa invenção que você criou e começa a mapear quais são os intuitos, os interesses e como você prende esse público, Sim, o né? Regianos falou Então, ali, ó. Dá uma lida lá. antigamente era muito difícil ter um jogo longo, por isso não era desenvolvidas as histórias. Tinha essa questão de capacidade, Uhum. de memória, tinha tudo isso. Eu acho que um jogo que eu posso falar que tinha essa pegada, inclusive, era o próprio.
Phantasy Star, que nós começamos aquele sim. jogo. Aí sim, ele tinha todo um porquê, toda uma história, toda uma temática. Mas não era o normal. E era justamente uma coisa que eu havia comentado, que a maioria dos jogadores não queria isso. Queria Não. aquela coisa rasa. Queria tipo um Final Fight da vida. Vamos pra rua bater e a história é essa. A gente tá batendo nos criminosos pra resgatar a Jéssica no final. E é isso, entendeu? Eu acho que também o comportamento dos jogadores ele foi evoluindo com o tempo, tanto é que assim, passou-se a ter uma época que já é um pouco antiga, mas aonde tudo tinha que ter elementos de RPG. E isso meio que se tornou a base da indústria. Você pega Assassin's Creed, você pega o próprio Final Fantasy VII Remake, que é agora um beat'em up hack and slash com elementos de Final Fantasy. Então, assim, só estou dando como exemplo. Obviamente é muito mais profundo do que isso. Mas estou dando exemplos aonde a indústria, no geral, agora ela é obrigada a colocar elementos de RPG no jogo para conseguir contar uma história, evoluir personagens e etc. E antigamente você não tinha essa preocupação. Você tinha essa preocupação aonde? Nos jogos de RPG, certo? Mas nos jogos de aventura você não tinha. Você pega os Castlevanias, por exemplo. Hoje você tem os Castlevanias, entre aspas, Metroidvanias, que tem elementos de RPG e tudo mais. Mas os primeiros Castlevanias não tinham. O que veio a dar esses elementos de RPG foi o Castlevania 2, que é o Simon's Quest. Que aí você tinha esse negócio de ir e voltar nas fases. Mas se não, não. Se não, era Altered Beast. É um Não, e até porque herói querendo salvar a princesa. hoje em dia nós temos isso, um público muito mais diverso do que antigamente. Para cada jogador de RPG de computador ou de videogame que você tivesse, você tinha 100, 200 jogadores estilo Counter-Strike, Sim. entendeu? Tipo, hoje em dia a coisa já, a dinâmica já mudou, os percentuais mudaram, Sim. né? A indústria dos games ficou muito mais diversificada, né? E os Para próprios jogadores diversos estão tipos. pedindo isso, né? Exato. Assim como a nossa amiga que está aqui ou estava aqui, que gosta de joguinho de terror, de Sim, é susto, grande nisso. Tava aí. entendeu? Então, assim, é um público específico. Eu mesmo não tenho saco para esse tipo de jogo, Eu já entendeu? Eu gosto pra posso até caramba. jogar um ou outro e tal, mas não fala tanto comigo. Eu acho que eu sou muito mais o cara do, meu, você tá aí, então vou ir pra porrada mesmo e vamos que vamos, entendeu? Você é mais tipo action, né? Do que RPG, né? Mas é Não, isso. no caso, eu gosto mais. A maioria dos jogos que eu jogo são RPG. Uhum. Que é o Mass Effect, é o Witcher, é aquele outro também Sim. da BioWare, Dragon Age, É isso, entendeu? Então, sim. assim, eu gosto de jogos que misturam elementos. Por exemplo, se você falar de um Lara Croft da vida, os novos, né? Não os Sim, os Tomb antigos, que eu Raider. acho que é um jogo que a gente poderia jogar, poderia conversar, né? Os primeiros Tomb Raiders e tal. Uhum. Mas os atuais, você tem a parte do eu preciso ficar quieto nesse momento, porque senão eu vou tomar teco e vou morrer. Sim, Não, o agora chegou a hora da stealthzinho, né? pancadaria. Uhum. Então, assim, quando você fica refém só de um estilo, eu já não gosto. Eu já gostei muito de jogos de espionagem que, cara, você faz tudo no stealth. A ideia do jogo é ninguém te ver. E se alguém te ver, você tem que se virar numa situação que fica bem mais difícil, Alô, né, Metal a Gear, parte de né? combate. Metal Gear, putz, como é que era o nome de um outro jogo que um amigo meu me deu, cara, que ele mesmo não conseguiu Você, jogar? você vai pensando aí e você fala no próximo bloco, então. Vamos encerrando aqui? Vamos encerrando esse aqui. Ah, beleza, então. Então vamos falar tchau pro YouTube. O Dé vai começar o próximo bloco aí falando se ele lembrar o nome do jogo. E é isso, hein? Fiquem por aí, fiquem por aí. É isso Diga aí, tchau, galerinha do Tutubi. Tchau, Tutubi. YouTube. A live vai continuar, mas para você está chegando no final. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like. Vem pra cá, interage com a gente. Temos o exclamação oi para ver todas as interações. Exclamação rede para as redes sociais. E exclamação Discord pro asilinho do velho.
Lembrando aqui sempre que quando tem vídeo novo no YouTube e quando tem live na roxinha, eu aviso no Discord e se eu lembrar, eu aviso no Twitter, beleza? Temos também os comandos de som da live que você pode assistir aqui, ganha os seus remedinhos, que são os pontos do canal, e aí você gasta para mandar um sonzinho pra nós. Tá bom? Pra vocês é game over. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e falou!